Olá, boa noite. Eu resolvi fazer essa live hoje porque muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas histórias vão surgindo a cada dia em relação a mensalidades escolares, certo? Tem 3 assuntos que eu queria abordar aqui hoje com vocês. Um deles é em relação a notícias que têm atormentado muitas mães, porque determinadas notícias, ao invés de nos dar uma tranquilidade, elas nos atormentam. Recentemente, ontem, inclusive, uma mãe entrou em contato comigo me falando sobre uma lei que existia no estado de Pernambuco que obrigava as escolas a conceder um desconto de 30% por conta da pandemia. E aí eu sabia que não existia essa lei. Ela me passou e eu percebi que o que acontece na realidade não é uma lei. O que está tramitando na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na ALEP, é um projeto de lei que foi de iniciativa do deputado estadual Álvaro Porto, certo? O projeto de lei, para que vocês entendam melhor, é o que antecede a lei. Como o próprio nome já diz, é um projeto. O parlamentar, ele cria um projeto de lei e ele apresenta na Assembleia para os seus pares. Chegando na Assembleia, o primeiro lugar para onde vai o projeto de lei é a Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque toda lei ela tem que estar em consonância com a lei maior. Quem é a nossa lei maior? A Constituição Federal. No caso de Pernambuco, o projeto de lei 1028 de 2020, de iniciativa do do deputado Álvaro Porto, seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. De fato, existia realmente essa previsão, essa intenção de que as escolas, que os estabelecimentos de ensino concedessem esse desconto. No entanto, o que aconteceu? Quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, ele deu parecer contrário. E ele deu parecer contrário com base em várias determinações precedentes que nós temos do STF, que dizem que essa matéria é uma matéria da lei civil, e a lei civil ela é de competência exclusiva da União, ou seja, somente a União pode legislar em relação a essa matéria e não os estados. Apesar de que 11 estados já têm projetos de lei nesse sentido, muitos deles já estão ainda em tramitação, mas que com certeza serão, vamos dizer, freados, barrados, interceptados por esse problema, por esse obstáculo, que é um obstáculo jurídico, entendeu? Então, o que acontece? Não existe nenhuma lei aprovada. Na realidade, o único estado, pelas pesquisas que eu realizei, o único estado que aprovou uma lei nesse sentido foi o estado do Pará. Inclusive, aprovou mesmo. A lei provavelmente já deve estar ocorrendo, já deve estar já está funcionando, porém, o que vai acontecer? Essa lei, ela causa, na realidade, uma insegurança jurídica, porque é claro que ela vai ser contestada pelos representantes dos estabelecimentos de ensino e vai ser questionada o que vai ser questionado vai ser exatamente a inconstitucionalidade dela. E, de fato, ela é inconstitucional, porque ao Estado não cabe legislar sobre essa matéria. Então, muita calma nessa hora. O que nós temos hoje é um projeto de lei tramitando lá no Congresso Nacional, que realmente é a casa correta para que seja discutido esse tipo de projeto, com a mesma intenção dessas demais, ou seja, conceder descontos por conta da pandemia, enfim, por conta de todo o contexto que a nossa sociedade está vivendo. Mas nesse momento nós não temos ainda lei. Eu repito, desde o primeiro vídeo que eu tenho repetido, nós não temos ainda no ordenamento jurídico uma lei que obriga os estabelecimentos a conceder qualquer desconto, certo? O segundo ponto foi exatamente a respeito da nota técnica, que ontem foi objeto do meu vídeo e que também alvoroçou todo mundo, todas as mães, e eu me senti na obrigação de também esclarecer isso para vocês, porque muitas dúvidas povoam, e como o nome é recomendação, orientação do Ministério Público, então muitas pessoas estão entendendo também que é uma decisão, que é uma determinação, que é uma obrigação das escolas. E eu repito, não é. Continua sendo uma orientação. É lógico que a gente sabe que o Ministério Público pode sim ajuizar uma ação em favor dos consumidores nesse momento.
com relação a essa questão, mas até agora isso não aconteceu. Ou seja, o Ministério Público fez a orientação, deu essa orientação, fez a recomendação a todos os estabelecimentos e ele está esperando a resposta desses estabelecimentos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive já exemplos, inclusive, que me mandaram de escolas que já estão abrindo, de estabelecimentos que já estão abrindo canais, disponibilizando formulários para que você explique sua situação, a necessidade que você está enfrentando, os problemas que você está enfrentando nesse momento. Tem colégios que já concederam mesmo, que já verificaram provavelmente suas planilhas e que já concederam descontos. Então, na realidade, a recomendação do Ministério Público tem exatamente essa finalidade, a finalidade de tentar que as partes cheguem a um denominador comum sem a interferência do judiciário propriamente dito, certo? Esse era o segundo ponto que eu queria tratar, que eu sabia que isso tinha tirado o sono de muita gente, tanto de um lado como do outro. Porque da mesma forma que surgem dúvidas na cabeça dos pais dos responsáveis, surgem também dúvidas na cabeça de quem está do lado da escola, que é, no caso, a direção da escola, secretarias, professores, e esse problema envolve muita gente, envolve muitos empregos, envolve muita renda, muitas famílias. É um caso realmente para ser tratado de uma forma bem especial, certo? Eu tô vendo aqui todo mundo entrando. Oi, essa é a minha primeira live, então eu não tô muito familiarizada com essa história de estar ao vivo, mas peço perdão por algum erro, algum eventual tropeço, mas realmente eu não tenho ainda essa desenvoltura de falar ao vivo. Mas enfim, a gente vai tentando. Então, o terceiro assunto é um assunto extremamente importante, que se diz respeito também à minha pessoa. Ontem eu recebi notícias de que aqui em Garanhuns tem um monte de pais, de responsáveis indo às escolas, dizendo que tem uma advogada no Instagram, dizendo que os pais têm direito a desconto, que a escola tem que dar desconto e que é obrigação. E graças a Deus eu tenho a minha consciência extremamente tranquila em relação a tudo que eu falei desde o princípio, até porque está tudo gravado. Então, desde o princípio, a minha intenção é apenas a de esclarecer. Eu não estou usando esse canal, que é um canal maravilhoso, para instigar nenhum tipo de litígio, para que ninguém se sinta empoderado suficientemente, no sentido pejorativo da palavra, para ir exigir o que ainda não é legal, de forma alguma. Desde o início, a minha intenção foi informar e foi demonstrar que existem duas faces da mesma moeda, entendeu? Que existem os colégios que estão em pânico, na verdade, porque imagine o medo que esses colégios estão de uma evasão, de um rompimento de contrato, de problemas judiciais que podem acontecer, de demissões de funcionários, de tantas famílias que podem também ficar desabrigadas nesse momento, porque podem perder seus empregos, sua renda, seu sustento, entendeu? Então, em momento nenhum, minha intenção é a de instigar qualquer tipo de litígio, muito pelo contrário, é que as partes possam chegar a denominadores comuns, tanto que desde o princípio que eu digo sempre, cada caso é um caso e tem que ser olhado individualmente, porque a gente sabe que existem pessoas, nosso país é muito desigual, ele é tão desigual que essa desigualdade, ela Pati, essa desigualdade, ela é latente na nossa sociedade e ela também acontece dentro dos colégios. Isso é muito, muito próximo a nós, porque nós sabemos que nos colégios que os nossos filhos estudam pessoas da nossa condição social, de condições muito maiores socialmente falando, economicamente falando, e pessoas também muito mais humildes que fazem um esforço sobre-humano para deixar com que essas crianças, fazer com que esse jovem tenha uma educação de qualidade, entenderam? Porque a gente sabe das dificuldades que nós temos no sistema educacional do país. Então, claro, é óbvio, minha gente, que as pessoas têm que ser olhadas caso a caso. Eles têm que fazer acordos. As escolas precisam entender esse lado, mas os pais também. Porque, de repente, a crise, os problemas, eles não podem ser um cartão verde para inadimplência. É tão importante que você efetue o seu pagamento. Se você pode efetuar, efetue. Entendeu? Se você não está com o dinheiro completo, entre em contato com o colégio, pergunta o que é que você pode fazer, entendeu? Então, imagine que existem escolas que podem simplesmente deixar de existir.
E aí? E quando voltarem essas aulas? Porque ninguém vai conseguir remontar uma escola de uma hora para outra. Então, essa relação sendo quebrada não favorece ninguém, entendeu? A gente tem notícia já de alguns estabelecimentos de educação que não é propriamente pelo menos os que eu soube, não é propriamente a escola regular de ensino fundamental. Não, ainda não é. Mas de espaços de arte, de dança, de cursos de inglês, de vários tipos de atividades extracurriculares que estão deixando de existir, porque a inadimplência superou os 50%. Esses estabelecimentos são empresas, essas empresas têm suas obrigações para pagar, eles têm aluguel, eles têm funcionários, eles têm impostos, entendeu? Então, hoje em dia, uma inadimplência de 20%, 30% já compromete uma empresa. Imagina uma inadimplência de mais de 50%. Então, nesse momento, o mais importante é que cada um tenha a consciência real do seu papel dentro da própria sociedade, porque nós aqui estamos todos juntos, está todo mundo na mesma tempestade, talvez em barcos diferentes, mas a tempestade é a mesma. Então, para os pais, o conselho que eu dou, os responsáveis financeiros sempre buscar um acordo com esses colégios, sempre, em momento nenhum, deixar de pagar simplesmente porque todo mundo tem direito a um desconto. Não, não é assim. Existem pessoas que não tiveram queda na sua renda. A gente sabe que existem, são poucas essas pessoas mas elas existem. Então, você já imaginou um colégio dar um desconto, vamos imaginar, de 20% linear, para todo mundo, 20%. Tudo bem. Naquele universo de pessoas que tiveram esse desconto, algumas pessoas não precisavam desse desconto e outras precisavam de descontos maiores. Então, você está sendo injusto. A gente não pode tratar todas as pessoas de forma igual, porque a nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Mas nós temos que tratar os iguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Ou seja, nem todo mundo é igual e a gente sabe disso. Nós somos todos sujeitos de direito, mas nós precisamos, nesse momento, que seja despertada em nós um sentido de humanidade muito maior, entendeu? O mundo será diferente depois dessa pandemia. Muitas empresas vão fechar, muitas também vão abrir, porque a crise é sempre um momento de oportunidade. Muitas pessoas vão descobrir que estavam fazendo a coisa da forma errada, que podem economizar de outra forma. Então, alguns empregos vão desaparecer, outros vão aparecer. Mas, nesse momento, com relação aos nossos filhos e à educação que nós damos aos nossos filhos, os colégios, os estabelecimentos de ensino, os cursos de inglês, de artes cênicas, seja lá qual for o curso, são parte da formação dessas crianças. E estiveram com elas até aqui. Então, é mais do que justo que elas continuem. Entenderam? Então, assim, essa minha entrada ao vivo, assim, fazendo live, foi uma experiência, mas foi também uma necessidade de abordar esses 3 pontos. Deixar bem claro que não existe ainda legislação que obrigue as escolas a conceder descontos. A nota técnica emitida pelo Ministério Público de Pernambuco é uma orientação, é uma recomendação importantíssima, mas também não é uma determinação legal. Pode até passar a ser, após um processo, uma ação judicial movida pelo MP em razão dessa situação, mas ainda não é. E a terceira é que eu sempre vou orientar ao acordo. É claro que existem situações, existem processos que não existe possibilidade de acordo. São processos beligerantes que você realmente não tem como entrar em acordo. Aí realmente vai para o litígio e aí a gente faz o nosso papel. Os advogados das partes, o juiz, o promotor, enfim, os servidores. Então é todo um contexto. Mas a grande maioria, talvez 90% das situações jurídicas, elas podem sim acabar em um acordo. Aliás, elas nem precisam ser judicializadas. Muitas coisas podem ser feitas entre as partes de forma administrativa, de forma amigável, sendo parceiros verdadeiramente. Certo? Então, assim, eu estou aberta para dúvidas. Se vocês precisarem de qualquer tipo de esclarecimento, eu já falei com várias pessoas via direct e tem sido muito gratificante para mim fazer esse trabalho, porque é uma oportunidade de aprender, né? Porque, afinal de contas, ninguém sabe tudo e nem sabe sempre.
E eu, em casa, esses dias, eu parei e pensei, tanta gente precisa de orientação, tanta gente precisa de um apoio, às vezes de uma palavra, e cada um tem um papel na sociedade. Eu acho que o papel do advogado é também esse, é o de orientar. E eu posso afirmar para vocês que eu estou aprendendo muito, muito com tudo isso, porque eu estou tendo que estudar mais os temas, que me aprofundar, que procurar alternativas, enfim. A vida é uma via de mão dupla. E eu estou sentindo exatamente isso com esse trabalho que eu me propus a fazer. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz com todos vocês que estão me seguindo, me dando força, me parabenizando. Cada mensagem que eu recebo é uma massagem no meu ego, sim, porque nós temos ego e não é vergonha nenhuma dizer isso, entendeu? E é uma forma também de me impulsionar a continuar fazendo e continuar melhorando. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Alguns pais estão pedindo suspensão de contrato na área infantil. Isso é correto? Veja só, a recomendação do Ministério Público, ela diz exatamente isso em relação à educação infantil. Que não é que eles tenham que pedir. Os pais que realmente precisarem pedir isso, por isso que eu sempre digo, que precisarem pedir, eles podem pedir uma suspensão e não um cancelamento de matrícula, certo? Vamos imaginar que a gente suspenda um contrato. Então é melhor para uma escola até suspender esse contrato do que mesmo simplesmente encerrar essa matrícula. Mas eu não acho conveniente a suspensão, porque essa suspensão pode repercutir onde? Do outro lado, na escola. Né? Tem muitas escolas, a gente tem uma quantidade imensa de estabelecimentos que trabalham só com a educação infantil, minha gente. Só a educação infantil. Então, quando você trabalha com a educação fundamental e médio, até uma coisa vai compensando a outra e o estabelecimento ainda pode se sustentar. Mas é diferente quando você está tratando de um colégio, de uma escola pequena, que tem apenas a educação infantil. Você já imaginou se todo mundo suspender o contrato? Não tem como essa empresa continuar. E daqui a 2 meses, 3 meses, que é mais ou menos, já tem colégios apresentando planos de volta às aulas com a data de 1º de junho. Eu não estou dizendo que vai voltar. Pode mudar, mas já existe isso. Ou seja, existe uma previsão, sim, de voltar. E um dia a nossa vida vai voltar ao normal. A gente não sabe quando, mas também vamos imaginar que nós não vamos passar o ano inteiro assim. Tá entendendo? Então, vejam bem, vamos pensar direitinho. Não vamos cancelar esses contratos de todo jeito, a menos que seja um caso de extrema necessidade. Negocie com a escola, principalmente. Eu tenho certeza que as escolas não têm nenhuma intenção de perder alunos, até porque a razão de ser de uma escola é o aluno. A razão de ser da escola é a família. A família é sempre o foco, até porque a escola é sempre uma segunda família. Então vejam isso, não se precipitem, não pensem somente em um lado. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, porque nós temos muitos compromissos, os compromissos batem à porta na medida que o nosso salário não chega, nossa renda não chega, principalmente quem está sofrendo com os informais, os profissionais liberais, comerciantes, empresários de empresas que não são do serviço essencial. Então a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas eu acho que quando a gente olha o lado do outro, a gente consegue encontrar uma saída que pode não ser a perfeita, mas é a possível nesse momento, ok? Bom, eu vou encerrar minha live por aqui, porque eu acho que eu já me alonguei demais, certo? E eu quero agradecer a todos, de verdade, por tudo que vocês têm feito a título de motivação para mim, como profissional e como ser humano, principalmente. Muito obrigada. Tchau, tchau.